Nessa última parte do capítulo 12 do livro O Bebê do Amanhã, um novo paradigma para a criação de filhos, de Thomas Verne e Pamela Weintraub. Agressão emocional, na página 300. Alguns pais talvez não levantem a mão para bater nas crianças, mas podem agredi-las emocionalmente. E os danos podem ser tão graves quanto aqueles causados por agressão física. Gritos, críticas, humilhações e vergonhas constantes lançam as crianças no mesmo estado de fugir ou lutar em que elas ficam quando os pais as espancam. Se estes maus tratos verbais forem acompanhados de violência física, os danos podem ser mais devastadores ainda. Um estudo examinou os piores desses atacantes, chamados pelos psicólogos de agressores cíclica e emocionalmente instáveis. Os pesquisadores descobriram que esses pais e mães abusivos batiam e humilhavam os filhos, exatamente como os pais de Mason e Harris. Além disso, eles descobriram também que as humilhações sofridas pelos meninos na infância, principalmente aquelas infligidas pelo pai, é o fator que mais contribui para os maus tratos contra a esposa quando o garoto cresce. Quando os maus tratos físicos na infância foram excluídos, as experiências de humilhação ainda mantinham uma relação muito marcada com a raiva e a violência do adulto. Mas o oposto não acontece. Só os maus tratos físicos por parte do pai não transformam o filho num agressor. A combinação letal de maus tratos físicos e humilhações era necessária para a criança se tornar um agressor cíclica e emocionalmente instável. Infelizmente, os pesquisadores descobriram que a combinação de maus tratos físicos e verbais era muito mais comum do que só a agressão física ou só a agressão verbal. Privação cognitiva e violência. Privar as crianças de estimulação cognitiva também pode predispô-las à violência. Afinal de contas, é o córtex cerebral, a sede do pensamento, que desempenha um papel importante na inibição dos impulsos violentos de nosso cérebro primitivo. Quanto mais ricos os recursos do córtex, tanto mais provável que ele regule efetivamente os sinais vindos de baixo. Um cérebro infantil privado de experiências sensoriomotoras, que incluem ambientes ricos em cores, formas, sons e cheiros, o toma lá da cá da linguagem, e um responsável ou guia sintonizado está fadado a ficar subdesenvolvido na esfera cognitiva. Um exemplo. Quando examinou as imagens do cérebro de 12 crianças gravemente negligenciadas, Bruce Perry encontrou 7 com regiões subdesenvolvidas no córtex. Essas áreas estiveram presentes a certa altura, afirma ele, mas atrofiaram por falta de uso. As raízes da psicopatologia. Maus tratos e negligência não tornam todas as crianças violentas, claro, mas, dependendo da frequência e da gravidade, eles realmente induzem a formação de todo um leque de doenças psiquiátricas. O suicídio, em seu estudo sobre jovens, Dorothy Otton Lewis descobriu que 57% das crianças que eram tão agressivas que chegavam a ser literalmente homicidas também haviam tentado o suicídio. Além disso, 80% dessas crianças haviam alimentado pensamentos suicidas. Transtorno dissociativo, transtorno de personalidade múltipla. As crianças que sobreviveram a maus tratos sexuais ou físicos particularmente brutais correm mais risco de desenvolver transtorno de personalidade múltipla. Na personalidade múltipla, os maus tratos costumam ser graves, prolongados e perpetrados por membros da família que estão ligados à criança por uma relação de amor e ódio. Observa a psiquiatra Philip Combs e seus colaboradores, da Escola de Medicina da Universidade de Indiana.
Um exemplo, em um estudo com 20 pacientes, os maus tratos ocorreram durante períodos que foram de 1 a 16 anos e só em um único caso o agressor não era um membro da família. Os maus tratos incluíam incesto, abuso sexual, espancamento, negligência, queimaduras e agressão verbal. Depressão. As crianças maltratadas sofrem muito mais de depressão quando adultas. Na verdade, aquelas que sofreram agressões verbais correm um risco maior de depressão que aquelas que sofreram agressões físicas. Não é de surpreender que outros estudos mostrem que as vítimas de maus tratos na infância têm uma autoestima muito baixa. Problemas de ansiedade. Crianças que sofreram agressão sexual ou física sofrem muito mais de fobia social, ataques de pânico e ansiedade. Um estudo mostra que as crianças de maus tratos físicos apresentaram um aumento durante toda a vida de diagnósticos de transtorno obsessivo-compulsivo, enquanto as vítimas de abuso sexual tiveram um aumento durante toda a vida de diagnósticos de fobia simples. Transtornos de estresse pós-traumático. Aqueles que sofreram abuso sexual são diagnosticados frequentemente com transtorno de estresse pós-traumático quando adultos. Os pesadelos são muito mais frequentes do que nos grupos de controle de indivíduos que não sofreram abuso. Alguns pesquisadores descobriram que as vítimas de abuso sexual têm muito em comum com veteranos traumatizados na Guerra do Vietnã. Na verdade, os maus tratos físicos durante a infância acabaram sendo um determinante de peso no fato de os veteranos manifestarem ou não o transtorno de estresse pós-traumático. O único fator que desempenhou um papel maior foi a exposição ao combate. Sobreviventes traumatizados de maus tratos na infância, que parecem psicóticos, são muitas vezes diagnosticados erroneamente como esquizofrênicos, mas as alucinações auditivas e visuais sobre as quais eles falam têm uma probabilidade muito maior de ser resultado de um transtorno de estresse pós-traumático do que de uma verdadeira psicose. Da mesma forma, adultos que sofreram abusos quando crianças sofrem com muitos episódios maníacos que lembram o transtorno bipolar, aumento das verbalizações e da distração, pensamentos galopantes e agitação psicomotora. Isso também provavelmente reflete o trauma e não o transtorno bipolar propriamente dito. Vício em drogas. Numerosos estudos mostram que as crianças expostas a abuso sexual e maus tratos verbais e físicos têm muito mais probabilidade de se viciarem em drogas quando adultos. Uma descoberta importante é que o abuso parece contribuir para o desenvolvimento de problemas relacionados ao álcool, mais ainda do que um histórico familiar de vício em drogas, sugerindo que a influência do ambiente compensa os fatores genéticos em certos casos. Definição: disfunção sexual. As vítimas de abuso sexual têm mais probabilidade do que outras pessoas de terem uma disfunção sexual que inclui desconfiança dos parceiros, dependência, evasão, impulso sexual reduzido, ansiedade e culpa sexual, incapacidade de desfrutar a atividade sexual e um histórico de múltiplos relacionamentos breves com parceiros sexuais. Transtorno de personalidade. Alguns estudos indicam que entre 67% e 75% dos pacientes com transtorno de personalidade limítrofe, padrão repetitivo de desorganização e instabilidade de autoimagem, do estado emocional, do comportamento e de relações pessoais íntimas, falam de um histórico de abuso e maus tratos. Os homens que sofreram abuso quando crianças têm uma probabilidade muito maior que a população em geral de serem diagnosticados com personalidade antissocial, caracterizada por um padrão onipresente de desconsiderações e violações dos direitos dos outros. Doenças mentais graves. A pesquisa mostra que os maus tratos na infância podem ser um fator de risco de doenças mentais graves, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar.
Um grupo descobriu que mulheres pacientes psiquiátricas de ambulatório, quando a doença não implica internação hospitalar, com histórico de abuso sexual, fizeram um número de pontos significativamente maior na escala da esquizofrenia do que as mulheres sem um histórico de abuso sexual ou trauma relacionado a ele. Outro estudo mostrou que entre um grupo de pacientes cronicamente psicóticos, os sobreviventes de abuso e maus tratos na infância apresentaram mais cedo os sintomas iniciais de doença psiquiátrica, mais sintomas dissociativos e recaídas mais frequentes do que os sujeitos que não sofreram essas agressões. O consenso é que o abuso e os maus tratos infantis não causam a esquizofrenia, nem o transtorno bipolar, mas podem aumentar significativamente o risco no caso daqueles que já são vulneráveis. Prevenção e intervenção. Quando a atividade criminosa começa na infância, ela também continua frequentemente na vida adulta. Essa conclusão sugere a importância de uma intervenção bem no início do processo, ou, melhor ainda, a prevenção. As descobertas mais recentes da neurociência confirmam, sem sombra de dúvida, aqueles que há muito tempo defendem a intervenção logo no começo, quando são as crianças que correm perigo. Infelizmente, os profissionais e educadores da assistência social, que deviam proteger essas crianças, são limitados em seu trabalho por terem eles mesmos sido traumatizados pela exposição à violência. Em geral, trabalham demais, ganham pouco e se desanimam. Tornam-se vítimas da fadiga da compaixão. Por isso, às vezes, é difícil para eles reconhecerem tudo, mesmo as situações mais gritantes de alto risco. Se quisermos que eles tenham êxito em seu trabalho, teremos de treiná-los a pagá-los melhor e tratá-los com mais respeito. A necessidade de uma intervenção no começo de um processo que implica riscos para a criança é revelada muitas vezes pelos próprios pais. Mães e pais de alto risco podem ter dificuldade de cuidar e alimentar o seu bebê como se deve. Quando isso acontece, a sociedade tende a intervir com uma mão estendida. A mãe e o pai de alto risco provavelmente será caracterizado pelo seguinte: solteira ou solteiro, separado ou separado, divorciada, divorciado. A renda é insuficiente, quando casada ou casado, ambos desempregados. Não tem endereço fixo, não tem telefone, tem menos de 12 anos de educação formal. Nenhum membro da família a quem possa recorrer. Histórico de vício em drogas. Acompanhamento pré-natal tardio ou nenhum. Fez um aborto nos últimos 12 meses ou já fez 2 ou mais no decorrer da vida. Já tentou fazer um aborto da criança da qual está grávida agora. Já esteve ou está envolvida atualmente com serviços de proteção à criança. Já fez ou está fazendo tratamento psiquiátrico no momento presente. Sofre de depressão ou sofreu dela no passado. Está pensando em dar a criança para adoção. Demonstra expectativas irreais a respeito do comportamento do bebê. Mostra pouca tolerância ao choro dos bebês e pouco entendimento das necessidades de uma criança que está começando a andar. Tem tendência a gritar, sacudir ou bater na criança. Para driblar o ciclo de violência, temos de persuadir nosso governo a agir de formas mais construtivas. Precisamos instituir programas de prevenção desde o surgimento do problema, de acordo com as linhas do começo saudável da ilha de Oahu, no Hawaii, um projeto piloto financiado pelo governo federal dos Estados Unidos para a intervenção oportuna, lançado em 1985. Desde então, o começo saudável espalhou-se por todas as 7 principais ilhas do Hawaii, alcançando um êxito quase inacreditável de 99% na prevenção ao abuso, maus tratos e negligência infantil. Esse programa foi confirmado como algo que melhora muitíssimo as relações entre mães e pais e filhos e que identifica bem cedo os problemas médicos e emocionais das crianças.
Um financiamento federal maior para os programas desse tipo teria realmente muito peso. Os programas do governo para reduzir a pobreza e as desigualdades de renda têm um impacto significativo sobre os índices de violência em crianças e jovens. Eliminar videogames e programas de televisão que exibem violência gratuita também seria benéfico. Reduzir a exploração sexual e econômica das crianças deve ser uma prioridade máxima da plataforma legislativa de qualquer governo. Mas, no fim, essa tarefa não vai frutificar se a deixarmos nas mãos dos governos ou de outras burocracias muito distantes de nossa vida pessoal. Se quisermos realmente uma mudança, ela terá de ser feita por nós. As pesquisas mais recentes mostram que estamos gerando tantas crianças violentas e tão depressa que nunca conseguiremos tratar ou reabilitar todas elas. E as estatísticas alarmantes de infanticídio, delinquência e criminalidade são apenas a ponta do iceberg. Por baixo da linha d'água estão as cicatrizes invisíveis na alma de cada criança, mudanças sutis que, dependendo da presença ou ausência de certos elementos protetores, levam a uma vida de ansiedade, depressão, relações afetivas fracassadas, falta de motivação, vício ou suicídio. Para resolver problemas transmitidos de uma geração a outra, temos de revolucionar a própria cultura da criação de filhos. As crianças são o futuro de nosso planeta e de nossa espécie, quer sejam do nosso sangue, quer não. Temos de acordar para o fato de que as crianças de todos os níveis socioeconômicos e de todas as regiões do planeta estão sendo negligenciadas, maltratadas, humilhadas e lesadas de milhares de formas. Se podemos investir milhões de dólares em sondas espaciais enviadas a outros planetas, deveríamos ter condições de gastar uma fração desse dinheiro em programas que alimentariam as nossas crianças emocional e intelectualmente. E agora vem o resumo de todo esse capítulo 12. Resumo. Os problemas mais devastadores da vida são, muitas vezes, os psicológicos, depressão, ansiedade e perturbações tão graves que levam os indivíduos a sabotar suas relações afetivas ou a cometer crimes. Segundo pesquisas recentes, esses problemas que percorrem todo o leque do comportamento violento estão frequentemente relacionados a abuso sexual e a déficits neurofisiológicos que deixam as crianças excessivamente impulsivas e irritáveis. Esses problemas são agravados ainda mais por uma cadeia de fatores ligados entre si. Pouca capacidade de expressão verbal, raciocínio abstrato pobre, falta de concentração e falta de interesse pela leitura. Em conjunto, esses fatores levam inevitavelmente ao fracasso acadêmico e à evasão escolar, o que, por sua vez, leva frequentemente a uma vida de vícios e crime. Embora muitas crianças agressivas não se tornem adultos violentos, muito poucos adultos violentos deixaram de apresentar os sintomas do comportamento agressivo na infância ou na adolescência. Crianças tristes podem se tornar más, rápida e inexoravelmente num ambiente de violência e desorganização social constantes. Mães e pais que estão esperando o filho e outras pessoas amorosas envolvidas com o processo têm de aprender a valorizar a humanidade essencial das crianças por nascer e também a das crianças pequenas, assim como a perceber a importância de comunicar a elas que são amadas e desejadas. O futuro do mundo pode muito bem depender do êxito que tivermos na divulgação dessa mensagem simples, mas vital. O que vocês fizerem a seus filhos, eles farão ao mundo.
O abuso sexual e os maus tratos podem provocar cicatrizes invisíveis na alma de toda criança que, dependendo da presença ou ausência de certos elementos protetores, vão levar a uma saúde mental e física relativamente boa, ou a uma vida pontuada por relações afetivas fracassadas, um grande número de problemas psiquiátricos e um alto risco de ficar com diabetes e doenças cardiovasculares. Pontos chaves para mães e pais. Brigas constantes entre os cônjuges vão predispor uma criança a um comportamento violento, mesmo que ela seja apenas uma testemunha e não participe dessas brigas. A agressão verbal e a negligência emocional podem causar mais problemas psiquiátricos do que o espancamento físico. A exposição à violência gratuita na televisão vai aumentar a chance de seu filho também se torne violento. Até assistir demais a programas de TV bons tem efeitos negativos sobre a criatividade do seu filho e o seu desenvolvimento intelectual. Não minimize os sintomas de agressividade do seu filho com chavões reconfortantes como "menino é assim mesmo". Se o seu filho bate, morde ou provoca dor de alguma forma em animais ou pessoas, este é um problema que precisa ser enfrentado.